Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar apresentando os recursos da Biblioteca Hadzenbraiser. Na semana anterior eu já apresentei a Biblioteca Hadzenbraiser e eu mostrei também como instalar a Hadzenbraiser em um projeto Braiser Server e hoje eu vou mostrar como podemos implementar a exibição mestre detalhes em um projeto Braiser Server usando o componente Hadzen Data Grid. O relacionamento mestre detalhes é como o relacionamento pai-filho, onde o mestre representa um pai e o detalhe representa um filho, no qual o objeto mestre ele controla o comportamento do objeto detalhe. Esse relacionamento ele é usado quando nós desejamos exibir registro de detalhes com base no valor refletido no registro mestre. Um exemplo mestre detalhes e que nós iremos apresentar nesta aula é o relacionamento entre pedido e detalhes do pedido ou itens do pedido. Neste relacionamento nós temos os pedidos com uma relação de pedidos e quando selecionamos um pedido nós desejamos exibir os detalhes ou itens do pedido selecionado. Então aqui fica caracterizado o relacionamento um para muitos e é isso que nós vamos usar, aplicar e implementar nesta aula. Para fazer a implementação dessa exibição mestre detalhes em uma aplicação Braiser Server, usando os componentes Hadzen do Braiser, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos criar a aplicação Braiser Server, vamos criar as entidades pedido e pedido detalhes na pasta datas do projeto, vamos criar uma classe pedido service e vamos definir o retorno dos dados que serão exibidos. Eu não vou usar um banco de dados para obter os dados e exibir. A seguir nós vamos incluir o serviço no container DI. Vamos fazer isso na classe programa do projeto, visto que não é mais criado a classe startup. Aí nós vamos criar uma pasta images dentro da pasta www.root e vamos definir aí aqui as imagens que vamos usar. E aí nós vamos usar o componente data grid para exibir os dados e fazer a implementação da exibição mestre detalhe para pedidos e detalhes do pedido. Então, como na semana anterior eu já mostrei como instalar o Hadzenbraiser, como configurar, e eu também já mostrei como criar um projeto Braiser Server no Visual Studio. Para esta aula eu já criei o projeto, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, então eu tenho o projeto criado que eu chamei Braiser Underline Mestre Detalhes, é um projeto Braiser Server. Então aqui ó, eu já limpei o projeto, removi aqui os arquivos que eu não ia usar, instalei aqui ó, o Hadzenbraiser. Da mesma forma que eu fiz na aula anterior, eu usei aqui a opção Manejo no Get Package for Solution, né? E vim aqui e selecionei aqui ó, Hadzen e instalei o Hadzenbraiser no projeto. Eu também já configurei o Hadzenbraiser, só para lembrar, né, aqui dentro do arquivo underline layout, logo após a definição do script do Braiser Server, eu incluir o código para poder usar o Hadzenbraiser. Eu também já criei a pasta images dentro aqui de www.root com as imagens que eu vou usar. Enfim, eu já deixei tudo preparado porque isso aqui são tarefas que eu já realizei na aula anterior. Eu não vou repetir isso novamente. Aqui dentro do imports, ó, eu já defini o using do Hadzenbraiser, defini aqui as referências para a pasta data. Dentro da pasta data, eu já criei as três classes. Pedido está vazia, pedido detalhe também está vazia e pedido service está vazia. Nós vamos implementar essas três classes nesta aula. E aqui na pasta Pages eu fiz o ajuste já no componente Index. Na pasta Shared, no Nav Menu, eu já ajustei o link para exibir aqui os pedidos, mapeando aqui para pedidos. E eu também criei o componente pedidos.razor dentro da pasta Pages. Não defini o código ainda, só defini aqui o roteamento. Então se eu executar o projeto agora, eu vou ter apenas a carcaça do projeto, né? Eu já preparei toda a infraestrutura e ele está exibindo aqui, ó. Aqui é o componente index e aqui é o componente pedidos.razor. Então nós vamos agora
fazer a implementação. Então eu vou voltar aqui na pasta data, eu vou definir a minha classe pedido que vai representar o meu mestre. Aqui eu vou definir algumas propriedades nessa classe, como pedido ID, o cliente nome. Aqui, como eu estou usando o net6, então, e o nullable está habilitado, todo o tipo por referência eu tenho que definir ele como nullable, tá? Então eu estou colocando aqui uma interrogação justamente para inibir os alertas do compilador. E note que aqui eu tenho uma definição de uma propriedade que é uma lista de pedido detalhes aqui na minha classe pedido, indicando que um pedido ele contém uma relação de itens, uma lista de itens. A seguir eu vou definir aqui a minha classe pedido detalhes. Aqui também eu vou definir algumas propriedades como pedido ID, produto ID, o nome do produto, a quantidade e o preço. Aqui em pedido eu defini o pedido ID, o nome do cliente, a imagem do cliente, a foto, né, a data do pedido e a relação de itens de pedido. E aqui em pedido detalhe, note que eu defini aqui o pedido ID, que vai me relacionar aqui com a minha entidade pedido. O ID do produto, o nome do produto, a quantidade e o preço. Então agora eu vou definir aqui em pedido service um código onde eu vou fornecer os dados que eu quero exibir. Eu não vou obter isso de um banco de dados, porque na aula anterior eu mostrei como usar o Entity Framework Core. E nessa aula eu vou mostrar como você pode usar isso na memória, né? Aqui seria como um repositório fake de dados que eu estou criando aqui nesse serviço. Então, para fazer isso, eu vou definir uma lista de pedidos, né? E aqui eu estou atribuindo valores à minha entidade pedido, ó. O ID, então eu tenho 8 pedidos, o nome do cliente, a foto. Essa foto aqui, ó, é uma imagem que está dentro da pasta images, né? Dentro da pasta www.root. Aqui, ó. Images, vamos colocar ela dentro da pasta www.root. Tá aqui, ó. E a data do pedido. Defini 8 pedidos aqui. Então agora eu vou definir a lista de pedido detalhes. Então aqui eu estou copiando e colando, né? Então aqui, ó, eu tenho o ID do pedido. Então esse ID do pedido, ele está me relacionando com esse pedido ID aqui. Aqui eu tenho o ID dos produtos, o nome do produto, a quantidade e o preço. Então agora o que eu vou fazer? Eu preciso, de alguma maneira, retornar uma relação de pedidos e seus detalhes. Aqui eu tenho em pedidos todos os pedidos e em pedido detalhes os detalhes desse pedido. Então, para mim poder tratar com isso, eu vou criar aqui um método assíncrono que vai me retornar uma lista de pedido, que eu vou chamar aqui, ó, pedido lista. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma variável aqui que eu vou chamar novo pedido lista, que vai ser uma instância de lista de pedido, que vai me retornar a lista dos pedidos. Então o que eu vou fazer? Eu vou percorrer cada pedido e vou obter os itens desse pedido. Eu poderia fazer isso de diversas maneiras. Eu poderia fazer isso usando uma consulta link, usando select many, mas eu vou fazer isso usando um laço for each. Talvez não seja a forma mais performática, mas eu creio que é a forma mais simples de entender e visualizar o que eu estou fazendo aqui. Então, ó, eu vou percorrer todos os meus pedidos. Para cada pedido, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar os detalhes do pedido, vou pegar para esses detalhes de pedidos, eu vou definir aqui uma condição aonde eu vou obter os pedidos pelo ID do pedido, que tem que ser igual ao ID do pedido que está em pedido ID. Aqui eu vou dar um toList, aqui é só tem um igual, eu estou atribuindo aqui, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou percorrendo o pedido. Então para o pedido 1 eu vou obter os detalhes do pedido com pedido ID igual ao pedido 1 e vou atribuir a pedido detalhe. E depois eu vou incluir isso em novo pedido lista. Eu vou adicionar o pedido. E aí, quando eu concluir para os outros pedidos, eu vou retornar um task aqui, vou dar um from result, novo pedido lista. É isso aí que eu vou fazer. Então no final eu vou ter aqui novo pedido lista, uma relação dos pedidos e os seus detalhes que estão relacionados, que eu defini aqui, criando essa nova entidade que é uma lista de pedido. Justamente por isso que eu defini aqui, ó, que pedido tem uma lista de pedido detalhes e eu chamei essa propriedade de pedido detalhes. Então o meu serviço está pronto, ó, ele vai me retornar
todos os pedidos e seus detalhes, é isso que eu quero. Então agora eu preciso incluir isso no container de gestão de dependência. Então eu vou vir aqui, ó, na classe Program, aqui, ó, onde eu tenho a seção para adicionar serviços ao container, eu vou dar um Build Services e aqui eu vou usar Add Scoped e vou dar o nome do meu serviço, pedido service. Então com isso eu incluí isso num container, eu vou poder usar isso lá no meu componente Razor, o serviço, para obter os dados que eu quero exibir. E é isso que eu vou fazer agora. Então agora aqui, ó, eu vou fechar todas essas abas, eu vou retornar para a nossa solução e agora aqui, ó, na pasta Pages, eu tenho aqui pedidos Razor, que é o meu componente, já está mapeado. Então agora eu já vou injetar o serviço do pedido, né? Posso injetar aqui, ó, porque eu incluí ele no container, então eu já posso usá-lo aqui. Aqui no Imports eu já tenho o Radis Embracer, então eu vou poder usar os componentes aqui em pedidos Razor. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou deixar por enquanto esse cabeçalho aqui e eu vou definir um código padrão aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma variável pedidos que eu não criei ainda que representa os meus pedidos. Se não houver pedidos, eu vou exibir aqui, ó, essa imagem Basic Loader, que é essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Ela é aquele ícone que fica rodando. Então, se pedidos for igual a null, ou eu ainda não estiver carregando os pedidos, ele vai exibir essa imagem. Caso contrário, eu vou exibir os dados aqui. E aqui é o código. Então, os dados eu vou exibir da seguinte maneira, ó. Eu vou definir um código aqui, onde eu vou usar um código Bootstrap div class row. Estou definindo aqui duas colunas com tamanho 6. Aqui eu vou exibir o mestre e aqui, ó, eu vou exibir os detalhes nessas duas divs. Então aqui, ó, eu vou copiar e colar o código do componente Radis Embracer. Então tá aqui, ó. Então aqui eu estou usando o Radis Data Grid, estou definindo aqui meu data como pedidos. Então vamos definir o código aqui para obter esses pedidos. Então inicialmente eu vou definir aqui, olha, 3 variáveis, uma para representar o meu pedido, uma para representar uma lista dos pedidos e uma para representar uma lista de pedidos selecionados. E aqui o código que eu vou usar para obter os pedidos, eu vou usar aqui o onInitialize da sync, que é quando esse componente for renderizado, né? E eu vou lá usar o pedido service e vou chamar um método pedido lista e ele vai me preencher aqui pedidos que representam os meus pedidos, olha. Então aqui no componente eu defini os dados, né? O tipo com que eu estou tratando, se eu vou permitir o filtro, paginação, o tamanho da página e aqui, ó, eu defini o modo de seleção e esse select pedido é o pedido selecionado. Então aqui eu estou exibindo apenas os pedidos, tá vendo? Ó? Então se eu executar o projeto agora, olha, eu vou ter o seguinte resultado, ó. Eu tenho aqui, ó, os meus pedidos, olha aqui, ó, ele exibe, só que ele está exibindo aqui no cliente, ó, o caminho da imagem e a data. Então, o que eu vou fazer? Eu vou formatar esses dados e depois eu vou definir os detalhes deles aqui. Então, vamos retornar aqui e vamos formatar os dados. Então, ó, aqui em cliente, eu vou fazer assim, ó, eu vou usar um item template aqui, então eu vou definir o seguinte código aqui, ó. Eu defini agora para cliente um template onde eu estou usando um Radis Image e estou obtendo a foto do cliente, apliquei um estilo a essa foto e agora estou exibindo o nome. Então aqui em cliente eu estou exibindo a imagem e o nome. E aqui na data eu vou formatar também. Então aqui eu vou usar um template que vai apenas me exibir o dado, a data formatada sem eu ter que exibir a hora e os minutos. Então eu vou parar aqui o meu projeto, vou executar novamente, nós vamos ver que os dados do mestre agora estão formatados. Olha aqui, ó, tá vendo? Já estou exibindo as imagens do cliente, o nome e a data formatada. Então eu tenho duas paginações aqui, né? Então esse seria meu mestre. Agora vamos ao detalhe. Então aqui vai funcionar assim, ó. Eu só vou exibir os detalhes aqui se eu selecionar um item, né? Se eu selecionar um pedido. Enquanto eu não tiver nenhum pedido selecionado, eu não vou exibir nada. Então vamos ver como vai ficar essa implementação. Então aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Vamos entender o código que foi feito aqui, ó. Então aqui eu estou dando um if. Então esse select pedido representa o meu pedido selecionado, ó. Inicialmente eu tenho uma lista, mas quando eu defini aqui, ó, o meu Radis Data Grid, eu defini aqui o modo de seleção como único e defini aqui o binding value como select pedido. Então, sempre que eu selecionar o pedido, eu vou ter isso referenciado aqui. Então aqui eu vou poder verificar se eu tenho algum pedido selecionado. Se eu tiver algum, então eu vou exibir os detalhes, ó. Então
Inicialmente eu vou exibir um card usando um Hudson Card com o nome do cliente. E depois eu estou usando um Hudson Tabs, que ele vai me criar uma tab e vai exibir os detalhes, olha. E aqui dentro eu estou usando um Data Grid, onde eu estou usando a mesma configuração que eu usei no Data Grid Pi. Esse seria o meu filho, o meu detalhe. E aqui eu tenho as colunas, né? ID, nome, quantidade e preço. E aqui eu estou formatando a data. Então agora vamos executar e nós vamos ver o resultado da exibição mestre detalhes aqui, ó. Pedidos, eu não selecionei nenhum, vou selecionar aqui Pedro, ó. Olha aqui, ó, ele me deu, aqui é o card com o nome dele e aqui os detalhes. Vou selecionar a Anitta, vou selecionar a Carolina, olha aqui, ó, tem 3 detalhes. Vou na segunda página, tá vendo, olha? Então essa é um exemplo de exibição mestre detalhe, usando os componentes aqui do Hudson Blazor, feito de uma maneira bem simples. Naturalmente você deve avaliar se realmente você vai precisar usar esse recurso no seu projeto Blazor. Era isso que eu queria mostrar. Até a semana que vem.